Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Intenções da Santa Missa de hoje. 7º dia de falecimento de Newton Stroich. Pelos falecidos Maria Nazaré Matos da Silva, pelas almas do purgatório, André Eduardo Kirchner, Valmor Higino Silveira e Lídia Silveira, pelos falecidos das famílias Peters, Parisi e Benvenuti, Iris e Edgar Jung, Hildegard e Mário de Oliveira, Neuza Carmen Ribeiro, Ângelo, Natalina e Vilmar Pintarelli, Diogo Osvaldo Beber, 12 anos de falecimento. Pela passagem do aniversário do coroinha Ricardo, pelos doentes da nossa paróquia, em ação de graças a Nossa Senhora de Fátima, ao Divino Espírito Santo, ao Santo Padre Pio, pela paz nas famílias, pela paz no mundo e pelas vocações. Fiquemos de pé para receber a procissão litúrgica cantando. Abre, Senhor, os meus lábios, pois quero entoar a canção que vem da fonte da vida e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios
e toma o meu coração. Tu és o jeito que salva nas águas do mar desta vida. É teu abismo profundo, é tua montanha infinita. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite, queridos filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa no 15º domingo do tempo comum. Acolho a todos vocês com muito amor para a nossa celebração, hoje rezando especialmente pelo 7º dia de Newton Stroich e pelo aniversário do nosso querido coroinha Ricardo, nesse dia especial. E filhos queridos, para bem celebrarmos nossa missa, reconhecendo nossa condição de pecadores, invoquemos o perdão divino cantando. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, meus queridos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de farturas. Rios de Deus que vem do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo. É o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante. Amados filhos, vivendo hoje o 15º domingo do tempo comum, a profecia de Isaías nos recorda que a chuva vem fecundar a terra, e assim como a chuva fecunda a terra seca, trazendo-lhe vida, a palavra de Deus fecunda a nossa alma. Filhos queridos, nós somos como a terra. Se não formos fecundados pela graça divina, nós começamos a secar, a ponto de ficar, meus amados filhos, como a terra partida. Nossa vida vai perdendo o gosto, vamos perdendo as forças, vamos perdendo o sentido, vamos nos tornando uma terra seca. De repente notamos que não produzimos mais frutos. É isso porque não estamos sendo fecundados pela palavra de Deus. Assim como a terra precisa da água que desce do céu, para que se torne viva e fecunda, nossa vida precisa da palavra de Deus. Nossa vida precisa, filhos queridos, da graça de Deus, dos sacramentos. E através deles, meus queridos, nos tornamos terra fértil. E germinará em nossa vida frutos maravilhosos, de felicidade, de verdadeira paz, de sentido, meus queridos filhos. São Paulo nos recordava hoje na carta aos Romanos que toda a criação aguarda, gemendo em dores, a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus se manifestam na medida em que são fecundos, em que não são estéreis, meus queridos filhos, e assim produzem frutos e tudo transformam. Os cristãos têm a missão, meus queridos filhos, de continuar a obra do nosso Senhor nessa terra, e aí entramos todos nós nessa missão. E essa missão é grande, filhos, e é santa, e tem a ver com ela o motivo da nossa existência. Não estamos nessa terra apenas para acumular bens que depois aqui ficarão. Estamos aqui, meus queridos filhos, para alcançar vida. E essa vida não é uma vida simples, uma vida comum, mas é vida em abundância, vida eterna. A criação aguarda essa manifestação, porque aonde surge um cristão autêntico e verdadeiro, tudo que está em seu redor é transformado. Sabemos, filhos queridos, que os frutos, eles, quando são produzidos, fazem o bem a todos aqueles que da árvore se aproximam. Beneficiam todos aqueles que da árvore se aproximam. E esses frutos, ao mesmo tempo, são o sinal da fertilidade dessa árvore. Meus amados, por isso Jesus hoje nos conta a parábola do semeador. E aqui temos uma curiosidade. Quando nós vamos plantar, geralmente nós preparamos a terra, fazemos as covazinhas, vamos separando a semente de espaço em espaço, para que depois a semente cresça. Se vocês perceberem, no Evangelho, Deus não semeia desse jeito não. É até interessante de perceber. Ele sai semeando e vai jogando a semente. Em todos os lugares a semente cai. E isso é tão bonito porque não importa que tipo de terra nós sejamos, Ele lança a semente boa para todos nós. E por isso, filhos queridos, aquilo que Deus nos dá é muito bom, é santíssimo, é perfeito.
E nisso temos a sua palavra, temos a sua graça, temos os sacramentos, são perfeitos. Agora a sua eficácia em nossa vida precisa da forma como essa terra que somos nós está disposta. Jesus nos mostrou hoje alguns tipos de terra. Primeiro ele falou da beira do caminho. É aquela terra dura que já foi bastante pisada e que por isso não entra semente nela. É muito triste isso. Ele lança a semente mesmo assim, porque o amor, ele não olha a quem ele se oferece, ele é amor, e por isso ele se oferece. Então ele semeia mesmo que caia ali, onde a semente não entra. Quando isso acontece conosco, a semente de Deus não entra na nossa vida, filhos, quando às vezes nós nos fechamos, ficando demasiadamente cansados e por isso nos tornando pessoas amargas, irritados, pessoas, como se diz no jargão popular, de mal com a vida. Ali não entra porque a pessoa se fecha, fica dura de coração, e não pode ser assim, não pode. Outra forma de endurecer, filhos queridos, essa terra é o nosso orgulho. Nosso orgulho é um perigo, ele faz com que nos coloquemos acima da própria palavra de Deus, nos coloquemos acima da verdade e queiramos construir uma religião ou um Deus do nosso gosto e não o verdadeiro Deus. A palavra não entra porque não encontra espaço. Às vezes estamos tão cheios, filhos, do nosso próprio orgulho, que nos afogamos no nosso orgulho, tão cheios de nós mesmos que nem Deus consegue entrar no nosso coração. E ali, filhos, acontece uma coisa bem preocupante. Aonde a semente ficou nesse tipo de terra, os pássaros vêm e comem essa semente. E Jesus disse que essa é a imagem do maligno. Olha o perigo do demônio que vem e que tira dessa alma a palavra de Deus. Porque esse coração se tornou duro. E aqui nós temos um grande perigo, que é o pecado contra o Espírito Santo. Que é o único tipo de pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo, é o único tipo. E sabe por que não tem perdão? Não é porque Deus não é bom, Deus perdoaria, mas porque quando nós caímos no pecado contra o Espírito Santo, nós nos fechamos, nós não acreditamos, nós não abrimos nosso coração para Deus, e por isso não tem perdão. Não há retorno, filhos, num caminho desse, é terrível e perigoso. Jesus citou outro tipo de terra, aquela terra cheia de pedras, o terreno pedregoso. Tem um pouquinho de terra ali, a sementinha até floresce, mas quando o sol aparece, ela queima por causa das pedras. A sementinha não consegue depois frutificar, a plantinha não vinga. Por quê? Porque tantas vezes, filhos, as coisas que nós temos na nossa vida, as pedras que nos cercam, sufocam, causam a queimação daquela planta que nasce, tiram de nós a palavra de Deus. Esse terreno pedregoso, filhos queridos, que faz com que a gente não crie raiz. É muito triste porque esse terreno tem pouca terra. E um grande problema, filhos amados, é que nós gastamos muito tempo com muitas coisas, mas como estudamos pouco a religião. E quando nós não conhecemos a religião, quando nós não conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus, nós não criamos raiz, não criamos e por isso não vinga, não vai para frente. E qualquer um de qualquer seita que vem incomodar no domingo cedo na porta de casa, falando meia dúzia de asneiras, nos arrasta porque não conhecemos nem o mínimo da nossa fé. E isso é triste, filhos, porque precisamos ter uma fé com raiz, e com raiz profunda, que a nossa raiz chegue às verdades da fé. É muito importante. A fé, filhos, ela passa também pelo nosso intelecto, e por isso precisamos conhecer a religião, estudar a religião, tirar as dúvidas. Nós precisamos saber como funciona o nosso culto aos santos, nossa devoção a Nossa Senhora, nossa devoção às Escrituras. Às vezes conhecemos pouco a fé e aí estamos correndo risco de não tendo raiz qualquer coisa a queimar. Essa planta que daí mal nasce, já logo seca.
A outra terra, filhos queridos, que Jesus nos ensina, é aquela terra que está cheia de espinhos. Essa terra cheia de espinhos, até a plantinha começa a nascer nela, mas logo os espinhos a sufocam. Esses espinhos são as nossas preocupações. Esses espinhos são as nossas ocupações, tantas coisas que fazemos e que sufocam a palavra de Deus às vezes na nossa vida, e vamos deixando Deus em último lugar na nossa vida. Isso é muito triste. Isso é muito triste, filhos, porque com isso, sufocando a palavra de Deus em nós com tantas coisas, nós ficamos à mercê do sufocamento. O que é o sufocamento? É não respirar. É perder a graça de Deus pela falta da sua própria graça, do seu próprio ar que nos vem para nos dar vida. Quantas coisas são espinhos na nossa vida. Às vezes esses espinhos são os nossos pecados, que precisamos vencer, que precisamos trabalhar. Os pecados são perigosíssimos, filhos queridos. Isso vai sufocando a boa plantinha, até que tem um bom propósito, mas não cria raiz, não vinga e se sufoca. Precisamos ser, filhos amados, a boa terra. Na boa terra, quando a semente de Deus cai, ela frutifica e dá fruto até 100 por 1. E quando nós olhamos uma semente, vemos que de uma semente nasce uma árvore, e de uma árvore podem nascer tantos frutos, nós percebemos o que significa. Filhos, todos vocês têm muitos dons, nunca se esqueçam. Todos vocês podem produzir muito fruto, e por isso não desanimem, não se entreguem à tristeza, ao desânimo, ao desespero jamais. Lembre que Jesus disse que você pode produzir fruto até 100 por 1. Basta que sejamos a terra boa, que nos deixemos trabalhar pelo amor de Deus, que nos deixemos fecundar pela sua graça, que como chuva cai do céu sobre nós. Nesse dia, filhos amados, nosso Senhor nos recorda a importância de sermos terra boa. Eu tenho certeza que todos que aqui estão, se fossem fazer um jardim, uma horta, iam querer ter uma boa terra. Quanto melhor for a terra, mais se produz. Deus também, Ele nos fez. Nós somos como a sua horta, só que Ele nos dá o direito de escolher que tipo de terra nós queremos ser. Filhos queridos, o coração só abre por dentro. Somos nós que abrimos o coração para que o Senhor possa entrar, e por isso vamos estar dispostos para que a palavra de Deus frutifique em nós. Vamos aprender mais sobre a fé, vamos nos aprofundar nas verdades sagradas, vamos procurar rezar mais, nos aproximar do Senhor, e eu garanto, isso só vai fazer bem, só vai nos deixar mais fortes, nos deixar fecundos, seremos produtivos, meus filhos, seremos férteis, porque essa força, ela é maior do que nós. Ela vem do próprio Cristo, ela vem do nosso próprio Senhor. Que Ele nos ajude a sermos terra fértil, e que nossa vida seja fértil, hoje e todos os dias até o fim. Que produzamos muito fruto, até 100 por 1, porque pela graça de Deus, tudo podemos alcançar nessa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossas preces a nosso Senhor, rezemos após cada intenção. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um traz em seu coração por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar, meus queridos filhos, e nesse ofertório colocar bons propósitos diante do amor do Senhor. As sementes que me desses que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar os meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos desse mundo quero sempre semear os talentos que me desse para eu mesmo cultivar os meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr.
irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração, e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém, e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria por Cristo, Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Berto e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho Newton Stroich, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos, amados filhos, com amor e confiança, a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada,
Mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha, em seguida pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda a partícula. Por essa paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz, e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor, que do universo sustentai os que se doam por o mundo irmão. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão, eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor, e do universo sustentai os que se doam por o mundo irmão. Pelos que sabem enxergar um pouco além, e assim reparte a esperança com razão. Eu rendo graças ao meu Pai que tudo vê, e
assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor, que do universo sustentai os que se doam por o mundo irmão. Pelos que choram, mas não perdem sua fé, pelos humildes que praticam o perdão, eu rendo graças ao meu Pai que vem nutrir, e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor, que do universo sustentai os que se doam por o mundo irmão. Oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós vos pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Hoje rezamos pelo 7º dia de Newton Stroich e a sua família, nosso abraço carinhoso, nossas orações e a certeza de que a missa é o maior presente a oferecer pelos falecidos, que Deus o tenha no seu coração. Filhos queridos, hoje também agradecemos a Deus pelo aniversário do nosso Ricardo, nosso coroinha tão querido. Que Deus abençoe muito, querido Ricardo, que Deus sempre te proteja. E parabéns, filho, por estar seguindo Jesus. Que Deus sempre te conserve. E nosso parabéns também a toda a família pela bênção do filho, servindo a Deus no altar. Que Deus te abençoe, querido. Temos avisos? Sim. Dia 26 de julho, nós teremos aqui, em frente à matriz, a festa de São Cristóvão, o protetor dos motoristas. A programação é a seguinte: às 7h30 da manhã, procissão e bênção dos veículos aqui na frente da igreja. 10h30, missa festiva. Não haverá missa das 8 horas, ok? E depois da Santa Missa nós teremos o almoço e diversas atrações no nosso salão de festas. Neste ano eucarístico, a segunda jornada vocacional 2026 nos convida a dar mais um passo no caminho do discernimento, da fé e da missão. Será no dia 2 de agosto, portanto, às 8 horas, na paróquia Cristo Rei, na cidade de Itaió. Jovens, famílias e comunidades, venham participar desse momento de oração, encontro e escuta vocacional. As inscrições podem ser feitas na secretaria. Nós teremos também o último curso de noivos este ano na nossa paróquia Santo Huberto. Será no dia 14/11, às 13h30. Deixar o nome na secretaria também. A Matriz Santo Huberto está precisando de catequistas. Você que tem o dom para ser catequista, pode procurar a secretaria paroquial para maiores informações.
Ainda temos a ação entre amigos da imagem da Sagrada Família. Quem quiser pegar, com a Deise lá na saída da igreja. Muito obrigado. E filhos queridos, gostaria de recordar que nessa semana temos nossa missa com novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quarta-feira, 19h30, normalmente. E quinta-feira é dia de Nossa Senhora do Carmo. E lá em Dalberja temos a missa na quinta às 7h30 da noite com a bênção e a imposição do escapulário do Carmo. Então, às vezes, se temos devotos aí de Nossa Senhora do Carmo, quinta-feira teremos a missa dela, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, na próxima quinta. Sexta-feira temos missa no Selim, às 7 da noite, e no final de semana que vem, nos horários normais, como nós estamos acostumados. E vão reservando aí na agenda, filhos, o último domingo desse mês, dia 26, teremos então a festa de São Cristóvão. Nossas estradas, infelizmente, são locais de muitos acidentes, onde acontecem muitas coisas tristes, e precisamos da bênção de Deus. Então, agora, todos os anos, no final do mês de julho, faremos a festa de São Cristóvão, fazendo a carreata, a bênção dos veículos. No dia 26, podem vir com seus carros, motos, caminhões, bicicletas, o qual veículo você usa, né? Para ser abençoado, o padre vai ficar desde as 7h30 da manhã abençoando os veículos ali na rua, e depois às 10h30 teremos a missa de São Cristóvão, pedindo a proteção para todos os motoristas, o almoço gostoso depois para confraternizar. Fica o convite especial para ir reservando o último domingo do mês para celebrarmos São Cristóvão. Justamente o dia dele é 25, faremos a festa já no dia 26, no domingo mais próximo, pedindo proteção para todos os motoristas, para todos os passageiros, para todos que andam nas nossas estradas. E filhos queridos, vamos agora receber a bênção de Deus e levar essa bênção conosco para os nossos lares. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame benigno sobre vós os dons da sua bênção. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. E assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana, queridos filhos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente tudo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou.